a minha presença aqui é uma partilha, ou seja, é um testemunho que quero dar em relação à Igreja das Palhotas. Por quê? O primeiro aspecto tem a ver comigo mesmo, ou seja, eu sou fruto de uma Igreja das Palhotas. Portanto, isso, de per si, isso diz tudo. Eu nasci e cresci numa Igreja das Palhotas. Sou fruto disto e eu só conheci, ou seja, só participei de uma missa, só conheci padres quando tinha já os meus 10, 12 anos. Portanto, é só para perceberem que, de facto, está aqui alguém que cresceu, viveu e cresceu num modelo de igreja que é este. E eu acho que este livro, assim muito rapidamente, diz tudo aquilo que eu vivi. Aquilo que eu vivi, como vivi até pelo menos aos meus 12 anos, porque em Angola, diria, para fazer um paralelismo, o que se passa com esse livro se passou igualmente com Angola. Moçambique foi, a descolonização de Moçambique foi, ou seja, a independência de Moçambique foi em 1975 e Angola também foi em 1975, a 11 de novembro. E, portanto, as realidades são semelhantes, assemelham-se bastante. O que esse livro diz é exatamente, é o que nós em Angola, a igreja em Angola também viveu. Aqui na página, por exemplo, se formos na página 3, na página 54, 55, esta passagem, esta viragem de página entre uma igreja, como diz aqui, igreja triunfalista, demasiado ligada aos poderes constituídos, para uma igreja mais pobre, é da mesma maneira que da mesma maneira que se passou em Moçambique, é da mesma maneira que se passa em Angola e em outros países africanos. Depois, se formos para a página, ou seja, a segunda página dos anexos, eu acho que o resumo, quanto a mim, deste livro está aqui. Está nesta segunda página dos anexos, onde Dom Manuel Vieira Pinto diz o que deve ser a igreja pós-independência. E é aqui onde eu gostava de me ater e fazer então rapidamente o tal paralelismo. A obra da evangelização não é monopólio de ninguém, mas de todos e todas aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, põem-na em prática, pois hoje mais do que nunca a questão dos leigos deve ajudar-nos a descobrir que somos enviados juntos para servir o diálogo de Deus com a humanidade, anunciando o Evangelho da Paz. Na verdade, nós vivemos num mundo que falta fazer. É por isso fundamental sermos homens e mulheres de escuta, escutar Deus, escutar os outros. É fundamental conhecer a realidade, fazer nossos os problemas dos outros. Pois, para realizar a missão, é preciso escutar a partir da sociedade. E diz a alguém que não há salvação fora do mundo. O livro, A Igreja das Palhotas, julgo ser uma experiência de uma comunidade eclesial na qual vale muito o espírito da corresponsabilidade, tal como foi dito, que de algum modo se assemelha à velha história do passarinho. A história do passarinho é esta. Havia um incêndio na floresta e o passarinho vai com o bico deitar um pingo d'água e todos os animais ficam a olhar para ele e interrogam-no se valerá a pena aquele gesto, ao que o passarinho responde: eu estou a fazer aquilo que posso. Cada um devia fazer aquilo que pode. Eu creio que este livro é um bocadinho essa experiência, de cada um possa fazer aquilo que pode e todos juntos possamos fazer o que podemos.
É este o modelo de igreja que perpassa todo o livro, sintetizado pela belíssima expressão de Dom Manuel Vieira Pinto, ou seja, uma igreja cada vez menos clerical, onde cada membro, presbítero, religioso ou leigo, tenha consciência da sua dignidade, da sua vocação e da sua corresponsabilidade. Uma igreja onde todos sintam que são de pleno direito povo de Deus e tenham efetivamente voz para concordar, para discordar, para aconselhar, para proclamar o Evangelho, para construir a comunidade cristã e testemunhar a fé e o amor. Uma igreja onde todos possam e saibam falar, onde todos possam e saibam ouvir, ultrapassando de vez aquelas cristandades onde falar compete apenas aos padres e ouvir aos seus cristãos. Não será esta uma igreja de serviços e não clerical que pretende o Papa Francisco e o Evangelho? Santo Agostinho gostava de dizer aos cristãos: para vós sou bispo, convosco sou cristão. Agostinho alude ao facto de que na igreja os ministérios só fazem sentido quando têm em vista o serviço da comunidade e a corresponsabilidade torna irmãos e irmãs todos os fiéis, uma vez que passam a viver o ideal da fraternidade universal. Por isso é que, para Santo Agostinho, o que conta é a pertença a esta fraternidade e o serviço a ela prestado. Doravante, o responsável é apenas o primeiro entre os iguais. Eu acho que muitas vezes nós passamos bem ao lado sobre essa questão. O responsável é apenas o primeiro entre os iguais. E é de facto o que acontece com este livro. O que acontece com os animadores das comunidades é isto. Eles são responsáveis, mas na lógica de que o responsável é o primeiro entre os iguais. O segundo ponto, e rapidamente, tem a ver com a questão de que eu sou de Angola, obviamente. Dioceses e países diferentes, Moçambique e Angola, porém experiências semelhantes. Nós, só a título de exemplo, para não me alongar, eu vivi no Huacucungo, numa diocese, onde o modelo de igreja é este. Ou seja, este modelo das palhotas é, vamos dizer, igual a este modelo que nós temos em Angola. O modelo do Onjango, ou seja, das pequenas comunidades cristãs, que é, no fundo, o mesmo modelo das palhotas. As palhotas, isso me faz lembrar, são igrejas feitas com de pau a pique, muitas delas, de capim, ou então de impelas, como é que chama? De palmeiras. É lá onde nós rezamos e é lá onde é lá onde eu cresci. É lá onde, vamos dizer, comecei a minha fé cristã. E, portanto, este livro a mim diz muito, e muito mesmo. Eu vivi, como disse, numa diocese que implementou o modelo do Onjango, que é, no fundo, o modelo das palhotas. E numa comunidade cristã, numa paróquia, maior que Portugal. Maior que Portugal, que tinha mais de 400 centros, 25 zonas e depois, ou seja, mais de 400 comunidades, 25 centros e 7 zonas. Normalmente a distribuição é este modelo. E então já podem imaginar o desafio da Igreja das Palhotas é este. É que são muitas comunidades, pequenas comunidades, espalhadas um pouco por todos os lados.
É esta experiência que me parece belíssima e fundamental. É lá onde as pessoas vivem e partilham a sua fé. Há sítios onde o padre não chega. Não chega lá porque, primeiro, não há estradas. Segundo, no tempo do conflito armado, não pode lá ir porque não há pontes, não há estradas e os cristãos ficaram cortados anos a fio sem uma celebração eucarística. Entretanto, as celebrações existiam. Ou seja, o que não existia é uma celebração onde houvesse um ministro ordenado. É só isto, mas tudo o resto existia. Vai daí que os catequistas, os animadores, que é a expressão que usam em Moçambique, os animadores das comunidades tenham desempenhado uma função importantíssima. Foram os catequistas que, na nossa zona, vamos dizer, administraram sacramentos do matrimônio. Foram os catequistas, foram os animadores das comunidades que administraram os sacramentos do batismo. Por quê? Porque o bispo não pode lá ir, às vezes passa 10 anos, o bispo não passa, tá? Mas ele fez uma provisão. O bispo faz uma provisão e o catequista funciona exatamente como o braço direito do bispo. É o padre do lado local. E eu acho que é isto que me parece importante e muito importante neste livro. É este modelo que me parece que o Papa Francisco procura recuperar. Eu, no Acucungo, já andei de motorizado, de robô, que é motorizado, para ir celebrar a 200 quilômetros. E tem de sair para lá para que as pessoas não fiquem... Para eu não era padre. E então, o que fazemos lá? É uma igreja onde todos, cada um olha para o outro. Não é uma igreja assim, é uma igreja oval, onde todos se conhecem, onde todos, cada um olha para o outro, e onde todos partilham da palavra. E eu acho que esta experiência que esse livro, em parte, procura transmitir. Para terminar, acho que o Papa Francisco põe o dedo na ferida. Teve uma irmã, uma madre, que depois dos conflitos numa comunidade acabou por sair e ficou um tempo fora. E quando o Papa Francisco foi eleito, esta irmã, que tinha passado praticamente 10 anos sem praticar mais, ou seja, sem ir a uma igreja, veio e disse: Frei, quero falar contigo. Frei Finito, eu gostava de falar contigo. Vamos lá falar. E ela disse... de uma irmã religiosa? Uma irmã religiosa, no caso. Vamos lá conversar. E ela diz, num encontro que tivemos, e ela diz: eu, 10 anos depois, voltei à igreja. Voltei. Por quê? Porque acho que este Papa, na altura Papa Francisco, acabava de ser eleito, este Papa diz muito para mim. O gesto deste Papa toca a minha vida, cruza com a minha vida, dizia essa aí. Eu acho que é isto que o Papa Francisco quer transmitir a esta igreja, ou seja, uma igreja mais próxima das pessoas, uma igreja que acolhe as pessoas. Ele usa a expressão igreja hospital, hospital mais próximo, onde todos têm acesso a um apoio, onde todos se conhecem.
E neste último, no Amor Letícia, o Papa Francisco sintetiza de facto esta mensagem de maneira lindíssima. Eu termino mesmo com isso. Hoje, o Papa Francisco é imprescindível, ou seja, hoje para o Papa Francisco é imprescindível que o pastor sinta o cheiro das suas ovelhas. E para tal, ele deve cheirar a rua. Tal serviço só é possível abandonando a pastoral dos gabinetes e primando pela pastoral da itinerância. O Papa Francisco surge com um programa de retorno à igreja serva e pobre, igreja de saída para ver, pensar e agir a partir das diversas periferias existenciais. É o que o Papa Paulo VI disse, só que infelizmente muitas vezes estamos aquém. O Papa Paulo VI disse uma coisa importantíssima na altura. A igreja é para o mundo. A igreja outro poder não ambiciona, senão aquele que a habilita a servir e a amar. Eu penso que este é o programa do Papa Francisco e este, creio eu, que é o modelo de igreja que todos nós gostávamos de ter. A visão do livro é essa mesma conclusão. A Igreja das Palhotas é, sem dúvida, uma perspectiva integradora do homem todo e de todo o homem, porque está, em meu entender, em consonância com a lógica do Evangelho de Jesus Cristo e a do Papa Francisco. O Papa Francisco preconiza uma igreja hospital mais próximo, como disse, que cuida, apoia e estimula as famílias. É o que esses catequistas, esses animadores fazem. A função destes animadores das comunidades é cuidar do rebanho que lhes foi confiado. É cuidar, é apoiar. Uma igreja cuja missão primordial está dito no Amor Letícia, me parece que casa e muito bem com este livro, compreender, perdoar, acompanhar, esperar e confiar e integrar as pessoas. Eu penso que é este modelo de igreja que eu pelo menos gostava de ter e provavelmente muitos de nós. Muito obrigado.